O trust é um instrumento jurídico muito utilizado para blindagem patrimonial, planejamento sucessório e investimentos no exterior. E apesar de ter surgido lá atrás, na época da Inglaterra medieval, até hoje existem muitas dúvidas a respeito de trust. Mas como funciona um trust? A partir de quanto vale a pena instituir um trust? Quando vale a pena você pensar em um trust? Por que esse instrumento ele é tão útil, especialmente nos dias de hoje? No vídeo de hoje eu vou responder essas perguntas com base em 10 mentiras a respeito de trust. E se você, como eu, algum dia ficou na dúvida em relação a alguma dessas mentiras, não tem problema. A ideia desse vídeo é justamente esclarecer essas dúvidas. E existe pouco material em português disponível a respeito de trust, justamente por ser do direito inglês, enquanto aqui no Brasil a gente segue o direito romano. E se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você está preocupado com proteção patrimonial, planejamento sucessório e estruturas offshore. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal sobre investimentos no exterior, mercados, estruturas internacionais, então eu convido você a se inscrever aqui no canal. Esse vídeo em específico ele é bem mais nichado, talvez ele nem tenha tantas visualizações assim, então eu até convido você a se inscrever no canal, a deixar seu like e comentar alguma coisa aí, justamente para aumentar o engajamento e ajudar aqui o canal. Eu tenho outros vídeos aqui que são um pouco mais genéricos, mas esse vai ser bem específico. A primeira mentira que se ouve a respeito de trust é que é só para milionário. Quando as pessoas me perguntam, Nanda, a partir de quanto vale a pena pensar em um trust? Eu sempre uso como referência o estate tax americano, o imposto sobre herança nos Estados Unidos. Existe uma faixa de isenção até 60 mil dólares. Passando de 60 mil dólares, começa a incidir uma tabela progressiva do estate tax, podendo chegar até 40% do valor. Só que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é só o estate tax americano, existem também os custos de transmissão, justamente para trazer esse recurso aqui de volta para o Brasil. Fora todo o processo de inventário, um processo moroso e família brigando na justiça, isso aqui. Então quando você vai ver, boa parte do seu patrimônio começa a ser dilacerado porque a pessoa não se planejou em vida. E existem algumas categorias de trust que atuam exatamente nesse nicho, que não é nem a pessoa que é um varejo, vamos dizer assim, uma pessoa que está começando a constituir patrimônio, mas também não é o caso de um family office, gente que tem, sei lá, 50 milhões de dólares, por exemplo. Então existe um gap, existe um intervalo aí. E existem algumas estruturas de trust, como por exemplo o mini trust, que é um nome péssimo por sinal, um nome bem vulgar, que é esse trust voltado para investimentos, para finanças, aplicações financeiras, que atua justamente nesse gap. Pode ser sim uma solução excelente para você que busca proteger seu patrimônio, mas que não quer ter a sua sucessão prejudicada. A propósito, se você já tem esse valor e se você está procurando proteger o seu patrimônio em uma estrutura offshore mais robusta, o nosso escritório está aqui para te ajudar. Eu vou deixar o site aqui, www.guardiantrustcapital.com. Você deixa o formulário ali, vai ter uma parte para deixar a sua mensagem e aí o nosso escritório vai entrar em contato com você para entender como que a gente pode te ajudar nesse sentido. Então, desmentindo o primeiro item da nossa lista, trust não é só para milionários. Às vezes a gente tem essa impressão de que trust é só para quem tem grandes fortunas, mas existem algumas categorias bem mais acessíveis. A segunda mentira a respeito de trust é que trust é ilegal. Tudo que diz respeito ao offshore, infelizmente, tem essa fama. As pessoas acham que o offshore é coisa de bandido, coisa de quem tá querendo esconder dinheiro, coisa de criminoso e isso e aquilo, porque infelizmente é só isso que vira manchete. Mas na verdade, offshore é uma prática muito comum no mercado, todas as pessoas ricas têm, todas as grandes empresas têm, todo mundo que começa a acumular patrimônio e se preocupa com sucessão acaba indo para uma estrutura offshore, então não tem nada de ilegal. Dizer que estrutura offshore é coisa de bandido é a mesma coisa que dizer que uma faca é coisa de assassino, porque pensa bem, uma faca foi criada para cortar alimentos, mas um assassino pode utilizar uma faca para matar uma pessoa. Veja que o problema não é do instrumento em si, o problema é de quem usa. E quando falamos de instrumentos offshore, de estruturas offshore, o problema não é o instrumento em si, o problema, o questionamento que deve ser feito é a origem do recurso.
Se essa origem do recurso for fruto de trabalho honesto, de alguém que trabalhou a vida toda e agora está pensando em proteger patrimônio para a sucessão, não tem nada de ilegal nisso. A terceira mentira sobre trust é que trust é uma empresa offshore. Quando se diz a respeito de offshore, as pessoas têm essa impressão de que só existe empresa offshore. E aí tem algumas jurisdições bem conhecidas, como por exemplo BVI, Bahamas. Mas na verdade, trust não é uma empresa, você não tem um balanço contábil, você não é sócio de um trust. Trust ele é um instrumento jurídico composto entre o settlor, o trustee e os beneficiários, onde você, que é quem manda o recurso, é o settlor, o trustee é uma companhia no exterior que utiliza jurisdições de regime fiscal privilegiado justamente para ter vantagens tributárias e os beneficiários que você elege ainda em vida. Então, trust é sim uma estrutura offshore, mas não é uma empresa offshore. Mentira número 4. Trust é um seguro de vida. Justamente por ser um instrumento muito antigo, existem muitas categorias de trust, como por exemplo Revocable Living Trust, Special Needs Trust, Charitable Trust, Trust for Minors, Asset Protection Trust e a categoria de Irrevocable Life Insurance Trust. Essa categoria de trust tem como característica fazer o pagamento aos beneficiários em forma de apólice de seguro de vida, mas isso não significa que é um seguro de vida. Até porque o conceito básico de um seguro de vida é você pagar por um prêmio e ter um capital segurado no final, né? E nesse caso do trust não é o que acontece é simplesmente a transferência desse recurso que foi investido em vida para os beneficiários em forma de apólice de seguro. E eu vou deixar um artigo aqui muito interessante em inglês, claro, porque em português acho que nem tem conteúdo a respeito disso, né? Que fala justamente da utilidade desse tipo de categoria de trust para quem busca fazer um planejamento sucessório. Porque pagar via apólice garante liquidez à família, aos beneficiários. Eu vou também deixar um trecho aqui, a tradução tá bem ruim, mas vocês vão entender. Eu vou deixar o artigo em inglês aqui, o inglês ele fica melhor. Ele traduz trust como fundo e não é exatamente um fundo, é uma estrutura offshore. Mas olha só que interessante que ele fala aqui, ó. Depois de passar, os rendimentos podem ser investidos e usados para beneficiar os beneficiários do fundo Elite. Elite é Irrevocable Life Insurance Trust. Então a pessoa faz um investimento em vida através de uma estrutura offshore, de um trust, e aí esses investimentos, esse patrimônio, ele é transferido aos beneficiários em forma de apólice de seguro de vida, garantindo liquidez à família. E fora que a apólice de seguro também tem uma vantagem de ter caráter universal, onde os beneficiários podem receber esse recurso não necessariamente no Brasil, mas até em outro lugar. Outra coisa que ele fala aqui também é que os beneficiários podem ser qualquer pessoa, geralmente filho, esposo, tio, ou se você não tem filhos, você pode deixar para uma instituição de caridade. Então veja que essa categoria de trust é muito diferente do conceito básico de seguro de vida. Aí eu pergunto, se fosse o seguro de vida, como seria possível comprar ativos? Esse argumento ele não faz sentido, justamente porque esses ativos eles podem ser até provenientes de uma outra corretora, de forma que a pessoa pode até solicitar a portabilidade desses ativos sem precisar vender. Eu queria que alguém respondesse essa pergunta: qual seguro de vida permite a compra de bonds, GTFs e ações? Isso não existe, então claramente não se trata de um seguro de vida. Mentira número 5. O trustee pode fazer o que quiser com o meu dinheiro. Essa é uma dúvida muito comum aqui no escritório. Nanda, mas e se o trustee resolver pegar meu dinheiro e sumir? E aí, como que fica? Justamente essa categoria Irrevocable Trust, esse trust ele é irrevogável do lado do trustee, ou seja, isso é uma garantia, é uma segurança que o trustee não vai pegar o seu dinheiro e sumir com ele. Na verdade, se é esse o objetivo, se é proteger patrimônio e investir no exterior, as funções do trustee são muito limitadas. Basicamente, o trustee só faz a sucessão, só faz o pagamento aos beneficiários em forma de apólice de seguro. Ele não vai atuar ali diretamente na administração
desse recurso. Como eu falei, existem muitas categorias de trust no mundo. Eu estou aqui dando um exemplo desse trust, que ele é irrevogável do lado do trustee e ele é voltado para investimentos. Então, quando você for instituir um trust, verifique isso, quais são as responsabilidades desse trustee. E no caso, se for irrevogável do lado do trustee, o trustee não pode simplesmente revogar a estrutura e cancelar a estrutura. Mentira número 6, não pode resgatar o recurso. Nossa, gente, isso não faz sentido nenhum. Óbvio que vai depender do tipo de trust, do contrato, mas dando aqui um exemplo até do meu trust pessoal, eu tenho um trust, foi isso que me inspirou até a criar um escritório e trabalhar com esse tipo de solução. E eu tenho lá os meus investimentos e quando eu obtenho rendimentos através desses investimentos, eu resgato. Porque eu posso utilizar de repente em uma viagem, alguma coisa do tipo. Se esse recurso já está lá fora, não faz sentido trazer de volta para o Brasil, fazer câmbio e isso e aquilo. Então essa ideia de que o recurso vai ficar preso e você não vai poder resgatar, não é verdade. Mentira número 7, um trust é muito caro. Gente, sinceramente, sabe o que é caro? Caro é o que a gente paga de imposto. Caro é o imposto sobre herança nos Estados Unidos. Caro é o imposto sobre ganho de capital, que você não vai precisar pagar se você institui um trust. Caro é o spread cobrado pelas corretoras convencionais. Tem gente que se ilude achando que corretora convencional não está ganhando nada por trás dos seus investimentos. E sabe como que as corretoras ganham? Existe um negócio chamado spread que as corretoras cobram. Por exemplo, você vê um bonde lá da Suzano, da Vale, pagando 6, 7%. Nas corretoras convencionais não vai estar pagando 6, 7%, vai estar pagando 5 e alguma coisinha. Justamente essa diferença que fica para a corretora. E você talvez nem se atente a isso. Já através de uma estrutura de trust, por mais que você tenha um custo ali de corretagem, você não vai ter o spread e também não vai pagar o imposto. E fora que é possível montar uma carteira fazendo com que a estrutura se pague, por exemplo, alocando parte desse patrimônio em bonds. Se a gente colocar uma parte desse patrimônio em bonds, fazendo o pagamento do cupom semestral desses bônus, acaba que a estrutura se paga e você não precisa desembolsar recurso novo justamente para manter a estrutura. Mentira número 8 a respeito de trust. O beneficiário precisa ser alguém da família. Não precisa ser alguém da família. Eu tenho um professor da pós, porque eu faço pós em economia, e conversando com ele, explicando a respeito de trust, esse tipo de coisa, ele falou para mim: Nanda, realmente, trust é uma solução libertária, porque se o dinheiro é seu, se foi você quem ganhou esse dinheiro, é você quem escolhe para onde ele vai na sua falta. Não é um juiz, não é o governo, não é o Estado, não é a sua família brigando na justiça após a sua morte. É você. Então o dinheiro é seu, você ganhou, você decide para onde ele vai. Se você quiser deixar para sua família ou se você quiser deixar para uma instituição de caridade, por exemplo. O beneficiário de uma estrutura de trust não precisa necessariamente ter laço familiar. Mentira número 9. O recurso proveniente de um trust entra em inventário. Não, gente, não entra em inventário. Falando aqui especificamente dessa categoria de trust, onde o pagamento aos beneficiários é feito em forma de apólice de seguro de vida, a apólice de seguro de vida não caracteriza herança. Então, não incide ITCMD e não entra em inventário. Mentira número 10. O governo pode acessar o recurso que está em um trust. Isso não acontece justamente porque o trust ele é considerado o auge da blindagem patrimonial por vários motivos. Existem várias camadas de blindagem aí. Uma dessas camadas é justamente o fato de que o trust ele não é reconhecido pelo direito aqui no Brasil. Ele é proveniente do direito inglês. Isso já é uma trava. E segundo que quando você tem investimentos através de uma estrutura de trust, você não está exposto na sua pessoa física. Então, o governo não consegue acessar esse recurso, garantindo assim maior nível de blindagem patrimonial. E se você ficou aqui até esse vídeo, comenta um eu fiquei. Se você foi guerreiro de ficar até esse vídeo, eu sei que é um assunto complexo, cheio de detalhes, com pouquíssima informação em português, mas eu dei o meu melhor para passar aqui essas informações para vocês. Então comenta um eu fiquei, eu vou lá responder seu comentário e também vou deixar aqui um outro vídeo sobre 3 motivos para você tirar o seu patrimônio do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal!